A segunda dica são flashcards. O que são flashcards? São cartões informativos, cartões com informações. Nesse cartão, um lado do cartão é uma folha normal, e um lado da folha você vai colocar a pergunta, e do outro lado da folha você vai colocar a resposta, tá? Esses flashcards são fichas pequenininhas, que elas vão te ajudar a revisar e memorizar informações. Esse é o objetivo dos flashcards, tá? Memorização. Vai fazer você memorizar frases ou então palavras específicas. E como que funciona os flashcards? Você pode fazer de duas formas, tá? Em papel ou então em aplicativo. Em papel, você vai pegar uma boa quantidade de papel e cortar em pequenos pedaços. Não vai picotar, tá bom? Você vai cortar em pedaços pequenos. Por exemplo, cartões de visita, que é mais ou menos desse tamanho aqui, assim. Você vai cortar desse tamanho. Eu não tenho nenhum aqui. Mas eu posso mostrar, por exemplo, o meu cartão. Você pode pegar, pode ser do tamanho de um cartão também, assim. Corta o tamanho do cartão. Pode até usar ele como base. Aí você vai cortar ele, e ele vai ficar assim. Para você se organizar melhor, pode pegar essa rodelinha do chaveiro, de colocar a chave, e coloca os flashcards lá dentro, porque você consegue se organizar melhor. Fica até melhor do que deixar eles soltos, se for em papel, tá? Aí depois que você cortar eles, que você já tiver todos os seus cartões, de um lado você vai colocar a frase ou a palavra que você quer no seu idioma, em português. E do outro lado, você vai colocar a tradução para o idioma que você está aprendendo. No caso, o inglês, né? Por exemplo, assim. Tá vendo? Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Então, aqui não é bem uma frase, mas tem uma pergunta, né? Quantas fases tem a mitose? 4 fases. Quais são as fases da mitose? E aí a pessoa respondeu, tá? Sempre que você tiver uma palavra nova que quer aprender, você vai adicionar um novo cartão. Vai pegar um papelzinho novo, vai colocar português e atrás em inglês. Se você quiser fazer isso num aplicativo, eu tenho 3 aplicativos para te indicar. O primeiro é o Quizlet, e ele você vai ter 2 opções. A opção grátis ou então a opção paga. Mas a opção grátis já é mais do que suficiente, tá? Você consegue colocar áudios lá para conseguir ouvir. E tem várias outras formas de você revisar também vocabulário, além dos flashcards. É o que eu mais indico. Tem também o Anki, aplicativo Anki. Mas o ruim dele é que ele é só para iOS, tá? Se for para Android, ele é pago. E também tem o último, que é o Brainscape. É o que eu uso com os meus alunos, tá? Ele você também tem 2 opções, grátis ou então pago, mas para você eu recomendo o Quizlet, porque você consegue aprender de várias outras formas. Você consegue transformar esses flashcards em jogo da memória, em todos os outros formatos de jogos, e no próprio aplicativo gratuito, na forma gratuita, você consegue colocar áudio, tá? Já no Brainscape, você consegue colocar áudio só se for no pago. E aí eu tenho algumas dicas para você estudar com os flashcards também, tá? Antes de você virar a folha, você vai olhar primeiro, claro, a frase em português, que é a parte da frente do seu flashcard. Então é bom você pegar uma canetinha, por exemplo, se você tiver uma caneta azul e uma vermelha, coloca a parte azul em português, que é a pergunta, e a parte vermelha é a resposta, que vai ser a frase em inglês, que você consegue saber para que lado está virado. Então, antes de você virar a folha, depois que você ler a sua frase em português primeiro, antes de virar, você vai falar a resposta em voz alta, tá? E depois você vai evitar, por exemplo, olhar oi e já virar para ver como que se fala oi em inglês. Não, você vai olhar oi, fala em voz alta como que se fala aquilo em inglês e depois você vira para ver se você acertou ou não aquela resposta, tá? Depois, se você tiver errado a resposta, você vai dedicar mais tempo para aquele flashcard. Então, você vai separar os flashcards que você errou mais e você vai se dedicar mais a eles, tá? Você vai repetir eles mais vezes. Então, quanto mais fácil for para você a palavra ou a frase, menos vezes você vai repetir, tá? Você precisa também lembrar de revisar os flashcards antigos, tá? Não é porque é um flashcard antigo, que você já aprendeu a palavra, que você já aprendeu a frase, que você vai deixar de revisar ele. Porque pode ser que seja uma frase, uma palavra que você não use muito. E pode ser que você acabe esquecendo ela se não revisar, tá? Você pode usar os flashcards para aprender vocabulário, colocando palavras em português ou em inglês.
Gramática, fazendo perguntas de gramática de um lado e as respostas do outro. Frases comuns, então você pode colocar frases em português completas, ou então gírias, né, em português completas. E aí do outro lado colocar em inglês, ou então praticar a pronúncia. Como que você faz para praticar a pronúncia? Coloca a palavra em inglês do lado da frente, e aí do outro lado você coloca, se for em papel, tá? Do outro lado você coloca entre parênteses a pronúncia. Pode ser a pronúncia literal dela, como que se fala, como que você ouve aquela palavra. Agora, se for no flashcard, se você estiver usando o flashcard pelo aplicativo, por lá mesmo você consegue também ouvir a pronúncia. Pode fazer a mesma coisa, mas fica mais fácil, porque você vai ter acesso à pronúncia pelo áudio.